O ex dessa moça traiu ela com 3 garotas. No meio dessas 3 garotas tinha uma que era a melhor amiga dela. Olha só essa história. O dia que eu descobri que o meu noivo me traiu com 3 amigas minhas e uma delas era uma das minhas melhores amigas. Senta aí que a história é bem longa e muita fofoca, muita. Olha, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, que eu falei, gente, é muita humilhação eu fazer um vídeo contando isso. Mas, tipo assim, já que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e só quem tá sou eu vou contar. Não vou citar nomes, mas, tipo, todas as pessoas que convivem comigo sabem de que eu tô falando. Então, é isso. Inclusive, eu tenho um vídeo viralizado aqui no TikTok, eu vou botar aqui pra vocês verem, né? Do meu pedido de casamento, deu 2 milhões e pouco de visualizações, muita curtida, muito comentário, vídeo lindo, saiu em site de pagode, de tudo. Mas a história não acabou muito legal, né? Enfim, não dá pra eu contar tudo, porque senão eu vou fazer 3 vídeos de meia hora cada um, mas eu vou explicar o contexto pra vocês entenderem e depois explicar o que aconteceu. Bom, eu tava passando por uma fase meio conturbada, eu tava num relacionamento de quase 2 anos, a gente foi morar junto muito cedo, ele me pediu em casamento muito cedo, a gente teve uma coisa muito intensa, né, foi uma coisa assim, uma atrás da outra, moramos juntos muito cedo, e nos últimos meses, assim, nos últimos 2, 3 meses mais ou menos, eu terminei minha faculdade, comecei a entrar no emprego, então tava trabalhando CLT muito, sem tempo assim pra descansar e tudo mais, então a gente tava brigando muito, tava passando por uma fase meio... entendeu? O contexto começa semana passada. Eu descobri isso ontem. Uma semana antes dele terminar, 2 semanas atrás, a gente saiu pra um bar beber. Eu chamei amigas minhas pra irem pra lá. Foi essa minha, que é uma das minhas melhores amigas, não mais, né? Foi uma das minhas melhores amigas. Uma amiga dela também, que se tornou minha amiga. E a gente curtiu lá e tal. Acabou que a gente fez tipo uma after aqui em casa. E as 2 dormiram, eu fiz a caminha pra elas no chão, elas dormiram aqui comigo. E no dia seguinte, meu noivo foi me deixar no trabalho e foi deixar elas em casa e ia pra praia depois. E aí eu botei uma pilha nelas, falei, gente, vai pra praia. A minha outra amiga trabalhava, ela falou, não, eu tenho que trabalhar e tal, não dá. Eu falei, amiga, pra essa minha amiga específica, eu falei, vai pra praia com ele, cara, vai curtir, não sei o que, os meninos vão estar lá e tal. E ela foi pra lá, pra praia. E aí... 2 dias depois, nesse dia específico que a gente voltou, eu tive uma briga com ele, né? Eu briguei com ele, mas ficou tudo tranquilo. Passou uma semana. Na sexta-feira passada, a gente brigou de novo, né? Teve uma discussão. E ele passou a noite fora de casa. Ele disse que foi pra praia com um amigo dele, depois ele foi pro bar jogar sinuca e depois ele ficou rodando de Uber de madrugada. E eu com ansiedade atacada em casa, porque, pô, a gente tava brigado, ele não voltou pra casa, ele tava trabalhando de Uber. Eu fiquei, sabe, eu tava insegura, eu tava com medo, né, dele fazer alguma coisa. E aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar e ele não tinha voltado pra casa ainda. A gente se encontrou, eu pegando a moto Uber pra ir pra casa, pro trabalho, e ele chegando em casa. Então, ele chegou meio-dia do dia seguinte em casa, né? E aí eu fui pro trabalho, tipo, com muita ansiedade, muita mesmo. Tive uma crise de enxaqueca, assim, absurda. Fui no hospital porque eu tava muito tonta, tipo, quase desmaiando no trabalho. E aí, quando eu cheguei lá no hospital e tal, ele perguntou se queria que ele fosse lá. Eu falei que não, porque a minha ansiedade era por conta dele. Se ele fosse lá, podia piorar. Então eu saí de lá, voltei pro trabalho, fiquei 2 horas sendo atendida com um remédio na veia pra enxaqueca, tomei corticóide, um monte de coisa, voltei pro trabalho. Quando eu voltei no trabalho, ele mandou um texto terminando comigo, dizendo que tava tudo uma merda, que ele precisava pensar nele, que ele precisava se priorizar, cuidar da saúde dele, porque a gente tava fazendo mal um pro outro e tudo mais. Isso, ele sabia que eu tinha acabado de chegar do hospital por conta de ansiedade e estava no meu trabalho. Eu tive uma crise de ansiedade no meu trabalho, liguei pra minha mãe me acalmou. E aí passou, eu não vim pra casa, fui pra casa de uma amiga, porque assim, não tinha condição de eu encontrar com ele, depois dele ter feito essa humilhação comigo, que foi ele saber que eu tava mal de ansiedade e ter terminado comigo pra me deixar mais mal, sendo que eu tava no trabalho, ele pensou 0 na minha saúde. Dormi na casa da minha amiga e voltei pra casa no dia seguinte, ele não estava mais aqui. Ali eu já entendi que acabou, né, não tem como mais. Contexto, isso foi no domingo passado, não no domingo anteontem, no domingo passado. Ele passou a semana toda enchendo a do meu saco, desculpa falar palavrão aqui, me mandando mensagem até de madrugada, me ligando chamada de vídeo, falando que ele queria voltar, que eu era amor da vida dele, que ele tinha errado, que nunca mais isso ia acontecer, que a gente ia reconstruir a vida do zero, que a gente ia sumir, não ia mais falar com ninguém, ia se prender em casa pra poder cuidar um do outro, não sei o que, bababá. E eu assim, ó, não vou, entendeu? Não vou. E mesmo assim, a filha da
aqui, estava ajudando ele, porque eu sabia que ele estava mal, eu sabia. E eu fiquei a semana toda conversando com ele, fiquei sem dormir direito, porque ele me ligava 2, 3, 4, 5 horas da manhã, querendo falar comigo, porque eu não conseguia, tava longe de mim. E sei lá, mano, sei lá. Até que passou essa semana inteira ele enchendo o meu saco pra voltar comigo, se humilhando, me mandando fotos chorando. Foi uma coisa assim bizarra, foi uma coisa bizarra. E eu terminada mesmo dando apoio pra ele. Aí entra o contexto das minhas amigas. Eu tô falando isso porque isso aconteceu ontem e eu tô com muito ódio. Eu tô com muito ódio mesmo no coração, tô com muito ódio. Aí anteontem a mãe dele falou comigo que ele não tava bem, que ele precisava me ver. E ele me mandando mensagem falando que ele precisava me encontrar pra gente conversar, não sei o que, bababá. Fora de si, sabe? E aí eu falei, tudo bem, eu chego 11h30 do trabalho. Eu trabalho de 1 da tarde até as 11 da noite todos os dias, sabe? E aí ele veio aqui pra casa, né, no nosso apartamento, que a gente mobiliou junto, que a gente fez tudo. Ele veio pra cá, e aí ele sentado, falando nada com nada, falou que precisava me contar que ele tinha me traído com a minha melhor amiga. Como ele tava assim, falando nada com nada, ele tava meio fora de si, sabe, quando a pessoa tá avoada, ela não fala nada com nada. Eu não acreditei nele, eu falei, para de palhaçada, tipo, porra, quer inventar alguma coisa, quer o quê, me afastar da minha amiga? Nada a ver falar isso, não sei o quê. Aí ele, é verdade, não sei o quê. Eu falei, então me prova, me mostra, conversa no WhatsApp, que eu quero ver se isso é verdade mesmo. E aí ele abriu o telefone e me mostrou. Na conversa não dava pra provar isso, né? Mas era um contexto dela falando com ele, ai, eu tô me sentindo muito mal com isso. E aí ele, não, fique em paz, tá tudo bem, e não sei o quê. E a troca de conversas toda nesse teor. Ali caiu a real pra mim. Eu falei, isso é verdade. Como assim? Como assim? Eu liguei pra ela na mesma hora, era 2h30 da manhã de ontem. Eu liguei pra ela. Aí eu falei, oi, fulana, tudo bem? Aí ela, oi, amiga, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá precisando de mim? Falei, você tem alguma coisa pra me contar? Aí ela, não. Aí eu falei, eu vou te perguntar mais uma vez, você tem alguma coisa pra me contar? E aí ela começou a chorar. Ai, eu tô passando mal, eu estou com ansiedade. Ai, meu Deus, eu não queria fazer isso, amiga. Eu estava muito chapada. Eu fui... Aí eu falei, conta. E aí ela contou, explicou o contexto todo. Inclusive ela me deu detalhes. Bastante detalhes. E ele aqui, sentado no sofá, e eu ouvindo ela me contar isso, e ele sentado ali, assim. E adivinhem quando foi que isso aconteceu? No dia da praia, que eu pilhei ela dela ir pra praia com ele, enquanto a filha da mãe aqui estaria no trabalho, se matando de trabalhar, entendeu? Eu não deixei nem ela terminar de falar, porque ela já tinha me dado detalhes o suficiente pra eu ficar com nojo e com repulsa deles dois. E aí eu desliguei o telefone na cara dela e bloqueei ela. Só que eu não bloqueei do SMS, então ela começou a me mandar muito SMS, falando que ia... Entendeu? Na hora não pensou nisso, né? E aí, calma que tem mais. Depois que ela desligou o telefone, que eu vi que tava tudo acontecendo, eu não tinha reação, eu fiquei em choque. Eu acho que eu tô em choque até agora. Eu não conseguia raciocinar. Eu só falei pra ele, me dá o seu telefone que eu quero ver o resto das coisas. Porque se é pra eu tomar raiva e tomar ranço e ficar com repulsa, eu vou ficar. Mas eu vou ficar de todo mundo que tava envolvido na história. E aí eu peguei o telefone dele e comecei a olhar tudo. Ele marcando de encontrar uma menina que eu conheço desde que tem 17 anos e que eu ajudei ela, eu aconselhei, eu botei ela dentro da minha casa quando eu morava sozinha. Ela passava dias comigo porque ela tinha problemas com a mãe dela. Eu ajudava ela era minha dançarina, porque eu sou DJ. Ela era minha dançarina, viajava comigo. Ela era minha amiga, tá ligado? Ela era minha amiga. Eu li nas conversas ela falando, apaga pra ela não ver. Apaga porque eu já apaguei tudo aqui, pra não ter chance dela encontrar nada. E a conversa com um teor sujo, uma conversa suja, de gente suja. Não vai dar pra eu terminar tudo aqui, eu vou fazer outro vídeo e botar os prints todos aqui pra vocês verem, porque eu não vou ficar com raiva sozinha, não vou. Gente, isso é muito complicado, você confiar numa amiga, em amizades e você se decepcionar tanto assim, né? Decepcionar. Por isso que a maioria das pessoas que são casadas, que têm orçamento, fala que
elas não têm amigos. Porque sempre às vezes, não todos, mas na maioria das vezes, as amizades te traem. Olha só a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que meu noivo me traiu com 3 amigas minhas, inclusive uma delas era minha melhor amiga. Gente, desculpa não ter postado ontem, mas eu tava com muita coisa na cabeça, não dava nem pra eu pensar. Voltando a minha melhor amiga que foi pra praia com ele e me traiu. Nas conversas eu peguei, depois que ele terminou comigo, uma semana depois deles ficarem, ela simplesmente mandou os prints de conversa minha com ela pra ele, sabe? Eu contando que ele tinha terminado comigo, não sei o que. Ela mandou tudo pra ele. Nossa, ela falou coisas horrorosas, sabe? Na conversa com ele. E em relação à outra que eu falei que dançava comigo, eu vou explicar. Quando eu entrei na conversa dela com ele, tudo que tinha na conversa era basicamente ela pedindo pra ele apagar tudo e tal. Tinha umas coisas assim bem pesadas, sabe? Deles falando do que aconteceu. Umas coisas bem sujas. E no mesmo dia, essa minha amiga que dançava comigo... Gente, ela era minha amiga mesmo. Ela não era minha conhecida, não. Ela era minha amiga, sabe? Ela me mandou mensagem falando: amiga, eu soube que você terminou, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa. Aí eu vou até mostrar aqui no próximo, vou botar os prints de eu falando com elas, né? E logo em cima tá assim, ela falando: amiga, se precisar de alguma coisa, fala comigo, vamos marcar alguma coisa, não fica mal não. E tava sentando pro meu namorado, né? Meu noivo. Eu acho que, tipo, ele deve ter sentido uma culpa e um remorso tão grande que ele entrou em parafuso. Por isso que ele tava, tipo, não falando nada com nada. Só que pior do que isso, porque assim, gente, traição de homem, a gente espera. Você pode amar a pessoa. Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo, no sentido de tratamento, de fazer as coisas pra mim. A gente não sabe dessas coisas quando começa a se relacionar e ao longo do relacionamento. A gente sempre só conhece a pessoa depois que a gente termina com ela. Que é quando a gente descobre como a pessoa é de verdade. Mas eu acho que o mais sujo dessa história toda, óbvio, que da parte dele é uma coisa assim absurda, é uma sujeira do c... Mas pra mim, mais sujeira do que é ele me traindo são as minhas amigas me traindo. Porque elas não eram conhecidas minhas. Porque tiveram meninas, que eu achei nas conversas também, que uma daqui do condomínio que a gente mora, novinha, sabe? Teve uma que é daqui do Barreto e, tipo, na conversa, a menina falava assim pra ele: para de ficar de graça, que a sua mulher sua mulher tá em casa e não sei o quê. Tipo assim, sabiam que ele era casado, tá ligado? Sabiam. E eu acho que isso é uma coisa mega nojenta. Pra mim não tem essa de você falar assim: mas ele que é comprometido, ele que deva. Mano, você é uma piranha se você sai com gente casada sabendo que a pessoa é casada. Tu é. Ele é um filho da p... É uma piranha, entendeu? E eu vi todas as conversas dessas meninas todas, sujas. Mas o pior é você ver amigas suas fazendo coisas contra você. Porque elas não eram minhas conhecidas, elas não eram amigas de noitada. Não, elas eram minhas amigas mesmo, sabe? A minha melhor amiga, ela tava falando comigo normalmente. Depois disso que aconteceu, sabe? Ela tava agindo normalmente comigo. Isso é bizarro. Porque se ele não tivesse me contado, talvez eu ainda tivesse anos de amizade com ela sem saber disso e expondo a minha vida pra ela, contando as coisas da minha vida pra ela. E isso é uma coisa assim bizarra, sabe? Bizarra. Aí, pra completar também, depois dele me contar tudo, de eu ligar pra minha melhor amiga, descobrir, depois de eu mandar mensagem pra outra amiga minha, um texto, tipo, esculachando ela, ele ainda perguntou se tinha chance da gente voltar. Ele perguntou. Gente, tudo bem que tem gente que aceita esse tipo de coisa, mas olha, parabéns pra vocês, porque eu jamais aceitaria uma merda dessa. E sabe qual é o pior também? É que as meninas que vão escutar isso, elas vão concordar comigo. A gente sempre sabe desse tipo de coisa. Eu tive insegurança nos dias que aconteceram as coisas e ele me tirou de maluca, como todo homem faz, né? Só que eu achei que eu tava doida mesmo na cabeça. E tá tudo bem. E outra também que eu esqueci de falar. No dia que ele passou a noite fora, um dia antes dele terminar comigo, ele estava com a minha dançarina.
eu bati a data. Tipo, eu peguei o telefone dele e peguei o meu e fui batendo as datas pra saber o que eu tava fazendo na mesma hora que tava acontecendo aquilo. E ele tava com ela, passou a noite com ela. Bizarro. Eu mandei um texto pra mãe dela e contei tudo pra mãe dela. Enfim, gente, eu vi muita gente falando assim, isso me mudaria como pessoa, falando de trauma, desse tipo de coisa. Mas, cara, sinceramente, eu acho que eu cheguei... Eu tenho 28 anos, gente, ele era 4 anos mais novo que eu. Eu cheguei num ponto da minha vida que, tipo assim, eu não vou deixar as pessoas estragarem quem eu sou. Eu não vou viver minha vida insegura com medo de amizade minha, porque 2 pessoas próximas fizeram algo do tipo comigo. Porque eu sei que eu não sou assim como eu sei que eu não sou assim, que eu sou uma amiga leal pra caralho. Eu sei que tem amizade leal também, entendeu? E por mais que isso tenha acontecido comigo com pessoas muito próximas, eu não vou deixar de acreditar nas minhas amizades. Eu tô, tipo, sabe, isso diz respeito mais a eles do que a mim. Então, tipo, eu não vou me culpar, eu não vou, sei lá, me afastar das pessoas com medo ou viver a vida insegura, não, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa boa aí, sabe? Eu vou botar aqui a mensagem que eu recebi por SMS da minha melhor amiga e ela morrendo de medo de eu contar pro bofe dela. Eu não contei, ela namora. Ela termina e volta toda hora com o bofe dela, só que o bofe dela é mega tóxico já nela. E ela tava morrendo de medo que eu contasse. Ela falou, desculpa, eu vou sumir da sua vida. Vou botar o print aqui. Eu vou sumir da sua vida, mas por favor, não me prejudica. Tipo, a preocupação dela em todo momento não foi comigo, com a amizade que ela perdeu com o que ela fez. Era medo de eu contar pro bofe dela e o bofe dela terminar com ela. Isso é mais doentio e mais bizarro ainda, sabe? E eu recebi mensagem da ex dele me contando um monte de coisa que ele fez e, tipo, foi exatamente a mesma coisa dele passar a semana toda tentando ligar com ela, tentando entrar em contato com ela, dizendo que ia ser, tipo, um bagulho bem bizarro. É incrível, né? Porque a gente, às vezes, acha que a pessoa pode mudar ou alguma coisa do tipo. Eu não sabia de nada dessas histórias, mas a gente crê que, tipo, a pessoa faz isso uma vez, sei lá, aprende com os erros e nunca mais faz. Eu, pelo menos, acho que toda vez que eu errei de alguma forma, eu aprendi com os meus erros e não fiz novamente. Mas, porra, os primeiros prints que eu coloquei foi a minha melhor amiga tentando entrar em contato comigo depois que eu desliguei o telefone, depois dela ter contado tudo, sabe? Os prints dos SMS é todos dela. E o print que eu botei depois era eu mandando a mensagem pra minha dançarina. Porque assim, cara, eu acho que eu não vou perder meu tempo querendo escutar a justificativa. Eu sei de tudo que aconteceu, eu vi tudo, então eu ficar discutindo alguma coisa sobre isso ou tentando validar as minhas emoções, eu só vou perder meu tempo. Então eu só falei o que eu tinha pra falar pra elas e bloqueei elas da minha vida, porque pessoas assim não me merecem ter perto delas, entendeu? Então é só isso. E a questão geral, assim, delas, eu tenho certeza que elas vão guardar pro resto da vida, sabe? Porque elas sabem que fizeram merda, então o meu maior conforto em relação a isso é esse. E todo mundo também que me perguntou, eu falei quem foi. Dane-se, porque se tem cu pra dar pra noivo de amiga, vai ter cu também pra segurar a má reputação que vai ter aqui em Niterói. Porque se eu puder, todo mundo que me perguntar, eu vou falar. E eu não tô nem aí. A única vítima nessa história toda sou eu, que tomei uma facada de amigas e do meu noivo ainda. Ex-noivo, pelo amor de Deus. Agora, de resto, é isso. Eu tô mega em paz. Eu sei que nenhum dos 3 tá dormindo bem. Porque ontem ele ficou tentando me ligar porque eu não tinha bloqueado da ligação. Eu bloqueei de tudo, mas não bloqueei da ligação. E aí ele ficava tentando me ligar. E aí eu bloqueei da ligação também. Mas eu espero que o querido assuma as responsabilidades dele e pague metade das coisas do apartamento, mesmo ele não estando aqui, porque eu acho que é o mínimo ele pagar. Ele tinha que pagar tudo pela merda toda que ele fez comigo. Mas já que isso eu sei que não vai acontecer, que pelo menos ele pague metade das coisas. Porque eu é que não vou arcar com tudo sozinho, que eu não virei maluca ainda. E é isso, gente. Eu não sei como eu estou bem, não sei de verdade, mas eu sei que eu tenho que focar agora no meu trabalho, que é o que vai pagar as minhas contas, focar na minha vida e focar em mim, entendeu? Porque só quem vai cuidar de mim sou eu. Então, eu sou a única pessoa que pode fazer isso por mim. Então, eu tô mega em paz e aliviada. Eu tirei um fardo. Eu levei uma porrada de uma vez, mas era melhor do que ir descobrindo aos poucos, né? Levei logo a porrada de uma vez, que aí supera logo de uma vez e eles que se fodam. Caraca, hein? Que traidoras essas amigas delas.
traidoras, ó. Esse noivo, pior ainda, essa aí é o que ela descobriu, né? Essas três. E quanto ele não pegava mais, porque pelo jeito que ela falou dele aí, ele era muito galinha. Deus me fazer uma sacanagem dessa com ela. E realmente, uma coisa assim que ela falou que é verdade. Às vezes a gente sofre uma decepção com um cara, ou sofre uma decepção amorosa, ou com amizade, a gente, não vou confiar mais em ninguém. Só que do jeito que tem pessoas, que tem você que é uma pessoa boa, uma pessoa leal, existe pessoas assim. Ruim é achar uma pessoa assim, né? Infelizmente, não tá escrito na testa. Mas comenta aqui a sua opinião, o que você achou. Essa foi a história de hoje, é um prazer te ver aqui. Eu espero que fique tudo bem com ela e até o próximo vídeo. Tchau!